Bom dia, minhas gestantes lindas! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem animadas, como eu. Passei uma semana super agitada, tô cheia de planos e projetos e nós vamos ter uma clínica, viu? Um lugar especial, nosso cantinho para poder receber vocês com tudo de maravilhoso que vocês merecem. Conta pra mim aí embaixo o que precisa ter numa clínica que vocês gostariam. Mas hoje eu queria recapitular uma coisa que eu prometi. Eu prometi para uma paciente que eu ia fazer um vídeo sobre a dúvida dela. E sabe qual que é a dúvida dela? A dúvida dela é: doutora Cris, o exame de sexagem fetal ele pode dar errado? E a resposta é sim, pode. Por quê? Em primeiro lugar, porque absolutamente qualquer exame pode dar errado. Isso é uma coisa que às vezes é difícil para o paciente entender, mas sim, todo exame existe uma porcentagem, a gente chama uma margem de erro. Claro que essas margens de erro são baixas, esses erros são baixos. Na sexagem fetal, esse erro às vezes vai em torno de 2%, tem casos que chegam a 0,5%. Ou seja, raramente de cada 100 mulheres que fazem, uma, duas podem ter um resultado errado. Isso acontece às vezes por conta do próprio kit de laboratório. Não é uma coisa assim que é feita por mal, uma coisa que acontece porque o exame é ruim. Não é, o exame é excelente, mas pode acontecer sim uma margem de erro. Para isso, eu precisaria explicar para vocês também um pouco sobre como é formado o sexo do neném. Vocês sabem? Eu sei que muitas não sabem e os homens também não sabem. Eu surpreendo sempre minhas pacientes quando surge a oportunidade de comentar com elas. Será que é a mamãe que dá o sexo do bebê? Será que é o papai? Como é que forma isso? Então eu preciso explicar para vocês como é a célula da mulher e como é a célula do homem. Então o que eu vou mostrar para vocês? Eu trouxe esses amiguinhos aqui. Então isso aqui são 2X. 2 cromossomos X. Não se preocupe com o que é cromossomo. Cromossomo é aquele negócio que está no DNA lá dentro da célula. Aqui tem a receita de como fazer um ser humano, tá? Então, como que é na mulher? A mulher que nasce geneticamente mulher, ela tem 2X, tá? Então, ela tem isso aqui. E essa mulher adulta, que é a célula dela adulta, ela vai produzir ovos. Óvulos. Óvulos é a mesma coisa que ovinhos, tá bom? Só que a palavra é bonita, óvulo. Então, cada ovinho da mulher vai ter o quê? Ele vai pegar uma célula normal e vai dividir em 2. Então, um ovinho da mulher vai ter um X e o outro ovinho da mulher vai ter o outro X. Ou seja, todos os ovinhos da mulher têm X. Então, guarda essa informação. Mulher, todos os ovinhos têm X. E como que é no caso do homem, doutora Cris? No caso do homem é um pouquinho diferente. O homem tem 2 cromossomos sexuais diferentes. Ele tem um X, que é igualzinho o X da mamãe, tá? Só que ele tem esse aqui, que é um Y. E o que faz com que ele seja homem é isso aqui, é esse Y. Então, todo mundo que nasceu geneticamente homem tem um X e um Y, tá bom? Como é que vai ser o ovinho do homem? Opa, do homem a gente não chama de ovinho, a gente chama de espermatozoide, que são aquelas figuras que parecem uma minhoquinha, que só dá para ver no microscópio e sai no sêmen do homem. Então lá tá cheio de minhoquinhas. Como são essas minhoquinhas? Metade tem Y e a outra metade tem X. É meio a meio, tá? O homem não produz um montão só de Y, um montão só de X. Não, é meio a meio, porque ele precisa sair de uma célula que tem os dois, então tem que ir metade para cada. E aí, o que tá acontecendo? Tá lá o ovinho da mamãe, esperando, porque ele quer ser fecundado. Então, tá lá o ovinho da mamãe. Então, a gente já sabe, no ovinho da mamãe tem um X. E ela vai esperar a corrida dos espermatozoides. Vai vir lá os espermatozoides. Tem X, tem Y, tem X, tem Y. Quem chegou na frente? Olha o X chegando na frente, o X encontrou o ovinho primeiro e entrou. Quando ele entra, esse ovo se fecha, porque é para entrar um só, tá bom? Então, entrou. O que a gente tem aqui? 2X. Eu não expliquei para vocês que a mulher é 2X? Exatamente.
Então aqui nós temos o que? Uma mocinha, acabou de se formar um embriãozinho do sexo feminino. O X do papai é igualzinho ao X da mamãe. Então nós temos uma menina. Quando entrar o X da mamãe já estará lá e entrou o X do papai, formou um embriãozinho menina, tá bom? Olha lá, tá lá o X da mamãe. Veio a corrida dos espermatozoides e chegou lá primeiro um Y. Na hora que ele chega, ele se fecha para não entrar mais ninguém. E aí entrou um Y. Opa, o que eu expliquei para vocês? Y é homem. Então, a partir do momento que o X da mamãe, que já estava lá quietinho, recebeu um Y, acabou de se formar o quê? Se formar um menininho, tá? Então, formou um embrião menininho. Então, minhas amigas, nós, mulheres, nós não formamos o sexo do bebê. O sexo do bebê é formado exclusivamente pelo papai. Então, se seu marido virar para você e falar assim, nós temos 10 meninos, a culpa é sua, você só dá menino. Não, você vai falar para ele, papai, é você que produz os espermatozoides e os seus espermatozoides meninos é que conseguiram entrar nos meus ovos. Eu não tenho culpa de nada. E é verdade. Nós mulheres não conseguimos escolher, nós não mandamos em nada no sexo do bebê. O sexo do bebê é uma coisa que vem do espermatozoide do marido. Gostou? Vocês sabiam disso? Por isso que o que acontece na sexagem fetal? Na sexagem fetal, pequenas quantidades desses cromossomos do neném vão para a corrente sanguínea da mãe. E aí eles tiram sangue da mamãe, não é sangue da barriga, tá? Tem mulheres que se confundem. E eles levam para um laboratório para fazer uma pesquisa genética, um exame bem moderno, é muito complicado. E o que eles ficam procurando lá? Eles têm que procurar, é homem ou mulher, é homem ou mulher? Eu já expliquei para vocês que o que tem lá que define homem e mulher é X e Y. Mas X, eu falei para vocês que tem no papai e tem na mamãe. Então não adianta procurar o X. Se eles forem procurar o X, não vão conseguir dizer nada. Mas eles têm uma coisa que só tem no menino, que é o Y. Então, esses testes, eles procuram o Y, tá? Então, não é o X da questão, é o Y da questão. Se ele achar o Y, ele vai dar o resultado como menino. Se ele não achar o Y em lugar nenhum, ele vai dar o resultado como menina. Então, minhas lindas, o que acontece? Muitas vezes esse exame pode ser colhido um pouco antes das 8 semanas e esse começa a se tornar detectável com 8. Só que o grau máximo dessas células no sangue não é com 8, é com 12. Então, muitas vezes a mamãe nem fez ainda uma ultrassom, nem tem certeza que está de 8, às vezes ela pensa que está de 8 e está de 6 e já colhe a sexagem fetal porque a ansiedade é muito grande. Às vezes é o kit do teste mesmo, que houve um erro normal de laboratório, um erro que pode acontecer. Então eu quero que vocês fiquem, em primeiro lugar, de coração sereno, entendendo que a sexagem fetal, assim como o ultrassom, são exames muito precisos. Eles erram muito pouco. Então não é que vai estar tudo errado, que todo mundo erra, que não é isso. A maior parte, esmagadora parte das vezes vai estar correto. E se o seu caso deu um erro, converse com o laboratório que aconteceu, conte para eles, conte para o médico que aconteceu, mas, acima de tudo, receba o seu bebê com muito amor, porque isso significa apenas que foi uma brincadeira do céu. Jesus brincando com vocês se preparando para uma menina, de repente recebe um menino e vice-versa, e é um teste de amor para ver o quanto você está amando aquele seu filho, recebendo aquele seu filho da forma como ele é. E um dia eu quero que esses erros que possam acontecer sejam interpretados assim, olha, tá vendo? Eu achei que você era um menino, eu achei que você era uma menina, mas assim, que você sinta todo aquele amor pelo seu filho, independente disso ter acontecido. Tá? Mas a sexagem fetal continua sendo um exame muito confiável, muito mesmo. Eu particularmente só tive 2 casos de erro de sexagem fetal, isso que eu trabalho há 15 anos,
Então, eu confio bastante na sexagem fetal, assim como eu também confio bastante no ultrassom, porque como eu tô falando, os erros não são coisas assim frequentes como às vezes a gente pode imaginar. Os erros são coisas raras, são incomuns e são sempre lamentáveis, com certeza, mas eu quero que prevaleça o amor, tá bom? E depois eu vou contar ainda muito mais novidades para vocês. Temos toda uma parte de ginecologia, parte do útero, quero ensinar tudo para vocês. Manda dúvidas, manda pergunta aqui para mim, que eu vou tentar responder no meu canal e no meu Insta. Um beijo para vocês.